Olá, boa noite. Governo de Alagoas apresenta números sobre a segurança pública. Os dados revelam uma redução na violência, tanto no estado como em Maceió. Este é um dos nossos destaques e veja também. Procon e Vigilância Sanitária fiscalizam motéis em Maceió. Cerca de 40 mil eleitores tiveram títulos cancelados em Alagoas. E mais de 50 cidades alagoanas não possuem agências bancárias. Você vê agora no Jornal do Estado. O governo de Alagoas apresentou hoje dados sobre a redução da violência no estado. Segundo o governador Renan Filho, o número de homicídios nunca foi tão baixo desde 2011. O governador reuniu a imprensa para divulgar mais um índice histórico. 11 meses consecutivos de redução de violência no estado. Os dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal, o NEAC, revelam que o número de homicídios no estado nunca foi tão baixo desde 2011. De janeiro a maio, a violência caiu 23,5% em Alagoas. E em Maceió, a redução foi ainda maior, 29,3%. Isso é exatamente o aumento da sensação de segurança que o cidadão tem. É a redução do número de mortes e do número de crimes de maneira geral, como, por exemplo, apresentamos aqui a grande redução de assaltos a coletivos. A redução em Maceió para cerca de 30% do que já foi no passado. E a redução no estado de Alagoas como um todo é de 50%. Ou seja, hoje nós temos aproximadamente 50% do número de mortes que chegamos a ter no passado em Alagoas. Se compararmos o mês de maio com o mesmo período do ano passado, a redução da violência é de 16,8% no estado e 16,7% na capital. Para o governo, o investimento em equipamentos para os policiais refletiu na diminuição da violência. A gente tem a polícia de Alagoas com viaturas novas, todos com coletes, com armas de última geração. Compramos 2.000 pistolas Glock agora, compramos fuzis americanos de última geração para uso controlado da polícia e para demonstrar a força. Isso inibe o bandido e faz o crime reduzir. Para avançar ainda mais no combate ao crime, o grande objetivo do Estado é combater agora o feminicídio. Nós temos priorizado prisões de feminicídio. Só para um dado, em Maceió esse ano teve um feminicídio. Então fechamos o mês de maio e o autor está preso. Segundo o secretário de Segurança, 80% dos homicídios em Alagoas estão relacionados ao tráfico de drogas. E é por isso que nós temos combatido fortemente as facções criminosas, batido fortemente a questão do tráfico de drogas e prender o homicida. A Defesa Civil apresentou nesta sexta-feira um novo mapa de risco para as áreas atingidas pela instabilidade do solo em bairros de Maceió. Veja no mapa atual como toda a região do Pinheiro, Mutange e alguns pontos do Bebedouro estão inclusos em áreas de risco. Por isso, os moradores precisam deixar as casas. Milhares deles estão desconsolados, não fazem a mínima ideia de como será daqui para frente. Aristóteles tem 2 imóveis no Mutange. A família está desesperada. O clima está tenso, está difícil aqui, porque eu também tenho filhos pequenos. Quando começa a chover, eles ficam aterrorizados. E assim está difícil, né? Os imóveis rachados, o muro rachado. E eu estou esperando aqui que as autoridades, os órgãos públicos venham tomar as providências cabíveis, né? O emocional de todos está abalado. Seu Arnaldo se emocionou quando tentávamos gravar uma entrevista com ele. Como eu estava falando antes, eu tenho 65 anos, então cheguei aqui com 1 ano de idade. Morava lá em cima no Alto do Céu, no Pinheiro, no caso, né? E desci para o Mutange. Estou aqui há mais de 36 anos morando aqui no Mutange. Então meus filhos foram criados aqui no Mutange. E você vê hoje a nossa comunidade nessa situação, ter que sair, né? Você que plantou tudo aqui no Mutange, você que
tem as suas amizades aqui no Tange vai ter que se deslocar para um outro local. A Prefeitura de Maceió e a Defesa Civil Municipal não quiseram falar sobre o novo mapa. Informaram somente que está sendo feito um plano integrado, que assim que for concluído será repassado a órgãos federais, à espera de ações que estejam de acordo com a organização municipal. Com o silêncio do poder público, os moradores pedem ajuda diante do caos que estão vivendo. Tem as barreiras, tem as encostas e tudo que a gente está todo mundo com medo. Quer dizer, ninguém dorme, ninguém é preocupante. Quando chove, é preocupante, é muito preocupante. Bom, a Prefeitura de Maceió informou que está trabalhando na atualização do plano de contingência e que já solicitou a inclusão da ajuda humanitária às 4.500 famílias mais prejudicadas nas áreas do Bebedouro, Pinheiro e Mutange. A Prefeitura disse ainda que os governos municipal, estadual e federal já iniciaram a construção do Plano de Ações Integradas para Maceió e que em breve terá respostas mais concretas para os moradores dessas áreas. Uma criança de 8 anos morreu depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro da residência onde morava, no bairro Batingas, em Arapiraca. A família de José Marcos Vinícius Silva Falcão contou que todos estavam em casa quando homens armados invadiram o local, já atirando. A vítima foi atingida no peito. Ainda segundo testemunhas, antes de fugir, os criminosos ameaçaram retornar para matar os demais integrantes da família. Para comemorar a Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Maceió, em ação conjunta com a Secretaria Estadual de Saúde, está fazendo o recolhimento de pneus espalhados pelas ruas da capital. A concentração das equipes ocorreu nesta praça, em frente à Secretaria de Saúde do Estado, no Jaraguá. Todos vão recolher pneus espalhados em Maceió. É um trabalho em conjunto mesmo, para que a gente possa, não só pela questão ambiental, mas principalmente pela questão da saúde e por causa do mosquito Aedes aegypti. O primeiro ponto de parada foi neste terreno baldio no bairro da Cambona. Além dos diversos pneus, existia carcaças de aparelhos de televisão e até sofá. Dentro do pneu foi encontrado larvas do mosquito. Isso aí serve de berçário para o mosquito, para a proliferação do mosquito. Então a gente está sempre orientando com a nossa equipe de educadores ambientais, as borracharias e a população em geral a não fazer esse tipo de descarte. Em Maceió só existe um ponto para o descarte de pneus, que fica no bairro da Xanda Jaqueira. Em dezembro, quase 12 mil pneus foram recolhidos por uma empresa da Bahia que recicla o material. As borracharias têm a obrigação de destinar o lixo correto, então é a logística reversa. Se ela recebe o lixo, ela tem que destinar corretamente. Mas para as pessoas que precisam descartar e não pode ser descartado em terrenos baldios, eles levam diretamente essa borracha do vão, ele recebe tranquilamente. A pessoa que for flagrada pela fiscalização espalhando pneus irregularmente na cidade vai ser multada. O Código de Limpeza Urbana, ele tem uma tabela, esse auto de infração vai para o nosso setor jurídico e eles lá vão calcular a multa que essa pessoa vai ter que pagar. Apenas 55 municípios de Alagoas possuem agências bancárias. O dado foi divulgado pelo Banco Central e quem mora nas cidades onde não há banco sofre para ter acesso aos serviços. A cidade é pequena, tem pouco mais de 14 mil habitantes e nenhuma agência bancária. Os moradores de Satuba têm que ir até Maceió para resolver as pendências nos bancos. Seria bom que tivesse aqui, né? Que a gente não poderia ir para Maceió. Se tivesse aqui era melhor ainda. Aqui em Satuba tem apenas um correspondente bancário e este banco postal dos Correios, que servem para pequenas transações, como pagamentos, por exemplo. De acordo com o último levantamento feito pelo Banco Central, dos 102 municípios alagoanos, 55 estão na mesma situação, sem bancos. Segundo o Sindicato dos Bancários, a ausência destas instituições financeiras representam um grande prejuízo para a economia das cidades. O banco privado ele não se destina ao
ao local mais longe, pela não a viabilidade do lucro, eu volto a dizer, e essa questão da importância dos bancos públicos nesses municípios. Até porque os bancos públicos eles fomentam o desenvolvimento. A partir do momento que eu não tenho uma agência bancária de banco público naquele lugar, que ele não tem o papel meramente do lucro, é para lucrar, sim, mas ele tem também a visão social, a missão social, o papel social. Então tem toda essa questão. Então os bancos públicos, em saindo daquele município, o que é que acontece? Sofrem todos. Seu Genaldo tem um pequeno comércio, mas também só resolve tudo na capital. A gente precisa resolver as coisas aqui, não pode estar aí a Maceió, tem que... Tem que se deslocar. Pedir alguém para ficar conosco, para poder ir. Complica muito a situação. Complica muito. Seria bom, seu Genaldo, que aqui na cidade tivesse um banco? Era muito bom, para todos. Os dados revelam ainda que este cenário se repete em todo o Brasil. A única região do país que registrou aumento de agências bancárias foi o Norte, 4% em 5 anos. O presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas explica que um dos motivos para esta falta de investimentos, principalmente na implantação de bancos públicos, é o interesse do governo em privatizar este segmento. Só nesse primeiro trimestre, o Banco do Brasil lucrou 4 bilhões em um trimestre. Então, é um banco público e que dá lucro. A Caixa Econômica também dá lucro. O Banco do Nordeste dá lucro. É um banco de fundamental importância para a nossa região. Então, é um papel que, na verdade, o que se pretende é fazer cumprir, né, a pauta do sistema financeiro privado de acabar com o banco público para que não tenha esta concorrência, mas não com o objetivo de beneficiar a associação e cumprir o papel social que é devido. Morreu hoje no Hospital Geral do Estado Eduardo Azevedo, de 43 anos, conhecido como Pente. Ele era morador de rua, costumava recolher materiais recicláveis pelo Jacintinho, mas foi atingido a pedradas na região da cabeça, no bairro, sofreu traumatismo craniano, chegou a ficar internado no HGE e não resistiu. Ainda não se sabe quem cometeu o crime. As equipes de fiscalização do PROCON Maceió e também da Vigilância Sanitária deram início hoje a uma fiscalização nos principais motéis de Maceió, tanto na parte alta como na parte baixa da cidade. O intuito é verificar as condições de funcionamento, toda a questão sanitária dos quartos e os produtos que são comercializados nesses locais. A gerente do estabelecimento acha importante a ação. É que fica tudo em ordem, né? As validades dos produtos, que a gente tem que ter cuidado para não afetar o cliente. Muito bem-vinda. Atento a tudo, o grupo observa os detalhes, desde a limpeza, estado de conservação dos produtos e, principalmente, a data de validade. Qual o principal objetivo aqui da fiscalização? É manter sempre o bom funcionamento do local, que seja regular, para que os consumidores tenham garantia, segurança para quando vierem para o estabelecimento. Se no quarto estava tudo em ordem, já no freezer, o PROCON encontrou uma irregularidade. Carne de hambúrguer com a data de validade vencida. Foi vencida em abril e, nesse caso, a gente teremos que apreender o produto. O produto é apreendido e qual a penalidade? O estabelecimento sofre algum tipo de infração? Sim, terá um auto de infração junto com o termo de apreensão e eles têm um prazo de 10 dias para apresentar a defesa administrativa. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, mais de 40 mil títulos de eleitores foram cancelados em Alagoas. O repórter Alan Garcia traz as informações. Para sermos exatos, foram 44.571 títulos eleitorais cancelados. A gente está aqui com a Flávia, que é assessora de comunicação do TRE Alagoas, para a gente explicar o que foi que aconteceu. Flávia, muita gente, né, com o título eleitoral cancelado. Por que aconteceu isso? Olha, infelizmente, né, o eleitor ele não atende para a necessidade de justificar o voto. Então, ele acha que ele deixando de votar, se ele não comparecer às urnas, a sua situação continua regular. Mas a Justiça Eleitoral, ela determina, está na legislação, que depois de 3 pleitos, se o eleitor deixar de votar e não justificar o título, é automaticamente cancelado. E agora,
Existe uma forma de corrigir esse problema? O que é que essas pessoas devem fazer? A orientação primeira desse eleitor, tem muita gente que não sabe que está com o título cancelado, então a gente orienta que ele busque o site do TRE para fazer a consulta com o nome da mãe e o número do seu CPF, é muito rápido. Se a pessoa estiver nessa situação, o próprio sistema vai dizer para ele se encaminhar um cartório eleitoral e aí ele vai com documento oficial com foto e comprovante de residência, vai fazer um novo cadastro eleitoral. Lembrando que vai pagar a multa também, R$ 3,50 por turno não votado. No caso, são 3 turnos no mínimo, então ele vai pagar no mínimo R$ 10,50. Os cartórios eleitorais, quais são os horários de funcionamento para a gente já passar esse serviço para o pessoal começar a se organizar? Cartórios eleitorais do interior, funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Aqui em Maceió, Fórum Eleitoral da Gruta, ali ao lado da Equatorial, né? Das 7h30 às 13h30, também de segunda a sexta. E a gente tem um posto de atendimento no Maceió Shopping, lá na Central já, que funciona das 8 da manhã às 17 horas. Lembrando que o documento é um documento oficial com foto, se ainda tiver o título, né, o mesmo ou o velho, já para facilitar a localização do cadastro, leva também e o comprovante de residência. Os homens têm que levar o certificado de reservista. No próximo bloco tem as notícias do futebol, porque CSA e CRB jogam no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. É já já.